nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao canal da nossa comunidade. É uma alegria ter sempre você aqui conosco para juntos meditarmos o Evangelho do dia. Hoje, terça-feira, 2 de agosto, vamos meditar no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do versículos 22 ao 36. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar, divulgar o nosso canal, para que assim a evangelização possa avançar, possa chegar cada vez mais aos corações. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as a despedido, subiu ao monte a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma. Gritavam de medo. Mas Jesus lhe disse logo: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Pedro, interpelando-o, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá até o teu encontro sobre as águas. Jesus respondeu: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus, estendendo a mão prontamente, o segurou, repreendendo-o: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim subiram a barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostravam-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho de ontem. Jesus, após a multiplicação dos pães, nos relata o evangelista Mateus, que ele então direciona os discípulos, E a palavra que Mateus usa aqui, Jesus força os discípulos a embarcar no barco e a esperá-lo na outra margem. Vejam, o coração dos discípulos com certeza ainda estavam extasiados perante aquele milagre, perante a multiplicação dos pães, vendo tudo que Jesus havia realizado diante daquela multidão, diante deles. E Jesus força, porque com certeza os discípulos queriam ficar ali com o mestre e queria com certeza ainda interpelá-lo de tudo aquilo que ele havia realizado. E Jesus se retira para orar. Perceba que depois da multiplicação dos pães, diante de toda a grandeza e da manifestação que Jesus realiza diante do povo, diante dos discípulos, ele se recolhe. Ele vai ao Pai, sozinho para orar. Vejamos que exemplo, que ensinamento Jesus nos dá nesse Evangelho. E aí, já passado um bom tempo em que Jesus está ali rezando, retirado, a sós com o Pai, refletindo tudo aquilo, que ele ainda deveria realizar, ele vai ao encontro dos discípulos que já estão no barco e sofrendo com as tormentas, então, dos ventos e das ondas. Então, os discípulos começam a ficar com medo. E Jesus vai até eles andando sobre as águas, manifestando mais uma vez seu extraordinário poder diante dos olhos daqueles homens. Então os discípulos começam a ficar atemorizados diante daquela cena
começam a gritar, imaginemos. Aqueles que viram Jesus multiplicar os pães agora gritavam de medo, achando que Jesus era um fantasma. E aí Pedro toma mais uma vez a iniciativa, sempre Pedro. E diz a Jesus: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá. E Jesus atende o pedido de Pedro, diz: vem. Então Pedro começa a ir, mas Pedro começa a sentir o vento e toda aquela situação. Pedro fraqueja e começa a afundar. Vejam, meus irmãos, que isso muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes nós também rezamos, ouvimos a Deus, pedimos um direcionamento, Ele nos dá uma palavra, uma noção, um direcionamento, e nós, na nossa limitação e na nossa fraqueza, na nossa falta de fé, muitas vezes também começamos a afundar. Começamos a afundar quando o vento da tribulação entra na nossa vida, quando os sofrimentos atormentam a nossa alma, quando as perseguições nos assolam. Rapidamente a gente esquece tudo que Jesus faz por nós, que Ele está ali, que é Ele que diz que está à frente da nossa vida, e a gente esmurece, a gente fraqueja na fé, A gente duvida do poder, a gente duvida da grandeza de Deus. Os discípulos já sabiam que era o Senhor, Pedro já sabia que era Jesus que estava ali. E que o próprio Jesus tinha dito a Pedro: vem. E Pedro começa a andar sobre as águas como Jesus. Veja que poder extraordinário, que graça grandiosa Jesus manifesta ali também na pessoa de Pedro. E ele fraqueja, E aí Jesus hoje ele diz para nós: por que duvidastes? Por que nós duvidamos do amor de Deus? Porque tantas vezes nós duvidamos da sua presença em nossa vida. Se Ele sempre se mostrou e se mostra para nós como esse Deus de misericórdia, esse Deus que é capaz de tudo fazer, que foi capaz de se encarnar, de se entregar, de morrer numa cruz, de ressuscitar, de permanecer conosco na Eucaristia, e nós ainda duvidamos. E nós ainda tememos e por isso nós afundamos diante das tribulações da nossa vida. Hoje nós também devemos reconhecer que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. E mais ainda, que este Filho de Deus, que esse Deus maravilhoso está conosco. Olha, está com o olhar atento. Jesus continuava a olhar Pedro. Mas também precisava permitir que Pedro passasse por essa prova, para que ele pudesse ensinar os outros. Às vezes Deus também nos permite passar pela prova, para que saiamos transformados, renovados, curados, mas também para que a nossa vida seja sinal para os outros, para que Jesus também, através da nossa vida, ensine aos outros. Peçamos então, Senhor, essa graça no dia de hoje, de reconhecermos que Ele é o Filho de Deus, de acreditar e de não duvidar em nosso coração, mas professar com a nossa vida para que outros também possam crer. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.